Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Quantos creem que Deus tem falado conosco nesses últimos tempos? Eu creio nisso, creio, e Deus tem confirmado algumas palavras. E eu disse que na última reunião, que aquela já era a quinta reunião, quando Deus falava de um assunto que era o assunto de buscar a Ele, de ter tempo com Ele, de entrar no nosso quarto, fechar a porta e ter um tempo em secreto com Deus. Amém? Nós temos 5 períodos de oração aqui na igreja, mas esses 5 períodos, eles não substituem o teu tempo pessoal com Deus. Quando você vai lá, desliga o celular, desliga a televisão, e você entra no teu quarto e fala: Senhor, aqui é eu com o Senhor, né? Temos falado isso. Essa mensagem eu ministrei no dia 15 de maio, e quando nós enfatizamos que nós queremos muito falar com Deus das nossas necessidades, mas não temos muita disposição de ouvir de Deus sobre o plano, o projeto e aquilo que Ele tem para nós. Ou às vezes até para nos corrigir de alguma forma, né? Então, no dia 22, o pastor Marcos pregou sobre a questão da santidade, uma palavra muito abençoada, uma palavra muito centrada, onde foi falado sobre a questão da santidade, né? E aí a Jardine, no Dia das Mulheres, quando teve lá aquele almoço com as mulheres, ela falou de 1 Tessalonicenses 3, de 12 e 13, sobre crescer e aumentar o amor uns pelos outros, né? Deus tem falado conosco. Aí eu fui aqui numa conferência chamada One Thing, que é uma coisa, né? Aqui na Nazareno, e durante todo o tempo, Deus falando através daqueles homens sobre buscar a Deus, ter tempo com Deus. Inclusive, há uma igreja com essa tônica, né, nos Estados Unidos, e ela já vai fazer 17 anos que tem oração 24 horas por dia e adoração. Oração e adoração 24 horas por dia, ininterruptos. Imagina você começar um período de oração hoje e daqui a pouco você para e olha e fala assim: nossa, fazem 17 anos que isso está acontecendo. Diz que lá nos morávios, né, eles começaram um período de oração que demorou, ela permaneceu durante 100 anos. E eles querem tomar isso de volta, né, já há 17 anos. Então, foi falado sobre santidade de olhos. Nós temos que estar preparados para o tempo que o Senhor vai estar trazendo ou levando a sua igreja, a santidade para receber o poder de Deus e falar do amor de Deus. Tem sido falado de nós amarmos uma vida, né? Uma vida, valorizar uma vida. E quando começou o temporal aqui antes do culto, né, havia aqui o conjunto, mais alguns obreiros, e não tinha ninguém na igreja, né? Pouquíssimas pessoas. E eu falei: e agora, Deus, como é que vai fazer? Ele falou assim: você vai fazer do mesmo jeito. Porque se tem uma pessoa, né, ou se tem 100 ou se tem 200 pessoas, você vai fazer da mesma forma. Porque nós o quê? Diga comigo assim: valorizamos uma vida. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: eu valorizo uma vida, eu valorizo você. Fala para ele aí. Amém, queridos? Então nós temos sido abençoados, né, com muitas palavras, dentro dessa tônica, dentro desse rio que o Espírito Santo ele está movendo na igreja de hoje. E isso começa, não importa se é na China, se é nos Estados Unidos, se é na África, não importa que lugar. O importante é que a palavra de Deus está sendo ministrada e o nome de Jesus está sendo glorificado. Amém? Amém? Aqui em Marcos capítulo 2, diz assim, no versículo 1, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Então Jesus, ele foi para uma vila chamada Cafarnaum, e ali muitas pessoas foram, e ele entrou numa casa. Diz aqui, no versículo 2, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele,
conduzindo um paralítico, diga comigo, conduzindo um paralítico. Isso, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, de Jesus, por causa da multidão, havia um obstáculo, que era a multidão, muita gente em volta daquela casa, descobriram o telhado eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, abaixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé visível desses homens, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, toca em nós. Ó Deus, muitos saíram de casa, ó Deus, correndo risco dessa tempestade que veio agora antes do culto. E se eles vieram, porque o Senhor quer tocar profundamente nos corações. Então ore comigo, igreja, diga assim: Senhor Jesus, fala ao meu coração, toca em mim agora, com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Qual é o propósito de Deus para você? Por que Deus te criou? Por que você existe? Por que você está aqui nessa noite? Por que Deus? Por que você existe? Por que você nasceu? E é interessante, irmãos, se nós demorarmos demais para responder essa pergunta, significa que nós não temos pensado sobre isso. E a nossa vida, ela está sendo vivida sem um propósito concreto, sem uma definição. E aí nós passamos a viver como qualquer outra pessoa aí do mundo, que não tem direção, apenas ela nasceu, ela cresceu, ela estudou, tem uma profissão, ela casou, tem filhos, e agora, numa determinada idade, está esperando o momento de ser recolhida. Mas Deus tem algo muito mais do que isso. Eu fui esses dias recebendo aqui um pessoal dos Estados Unidos, numa instituição que a gente ajuda aqui, e eles vieram e deram a palavra para cada um dos brasileiros falar, e eu disse assim: olha, essa instituição, o que eu vejo nela, a importância de tirar um menino, uma menina de rua, e levar para um lugar mais seguro, e ali naquele lugar ela receber uma profissão, um cuidado, e ela ter daqui a pouco ela vai sair da instituição, ela vai arrumar um emprego, daqui a pouco ela vai arrumar um casamento, ter filhos, mas ela não para por aí, porque a instituição está falando de algo eterno. Está preparando essas crianças que estão sendo recebidas hoje como crianças e adolescentes, para daqui a pouco, quando elas partirem, elas estarem com o Senhor por toda a eternidade. E isso que é a diferença. Porque até você acolher uma criança e dar a ela uma profissão, é isso aí, uma pessoa de boa vontade, com bom coração faz. Mas saber que há algo além da morte, nós temos que parar para pensar nisso. Então, para que eu existo? Eu tenho que ter essa convicção, em primeiro lugar, que Deus me chamou, eu existo para ter comunhão com Deus. Amém, não? Amém, queridos? Você existe para ter comunhão com Deus. Deus te fabricou, Deus te criou, para que você pudesse, como lá no Éden, Deus tendo comunhão com Adão todo dia à tarde, trabalhava o dia todo. Né? O céu não é um lugar onde você não trabalha, vai ter que trabalhar. Fala para o teu irmão, lá no céu tem trabalho, meu querido, não pensa não. Não vai ser rede o dia inteiro, né? E tudo mais. Lá vai ter descanso, mas nós vamos trabalhar. E todos os dias ele tinha comunhão com Adão, até o dia que não achou Adão no lugar esperado. E aí Deus começa a clamar por Adão. Adão, Adão, onde que você está, Adão? Parece que Deus ficou ali realmente muito preocupado, porque o propósito da criação do homem já estava sendo quebrado naquele momento, que ele não acha aquele homem naquele lugar. E aquilo fez muita falta a Deus. Então eu existo para ter comunhão com Deus. Você existe para ter comunhão com Deus. Por isso a nossa insistência
de entrar no quarto, de fechar a porta e ter tempo com Deus, restaurar aquilo que foi perdido lá no Éden, por causa do pecado. E por causa do pecado, e por causa muitas vezes das nossas atividades, e por causa da nossa falta de prioridade, nós não temos tempo com Deus. Estamos perdendo, porque quando temos tempo com Deus individualmente, no secreto, há uma recompensa, e há muitas recompensas. Nós vemos na Bíblia uma série de relatos onde as pessoas fecham a porta e os milagres começam a acontecer. Eu estava falando num casamento ontem à noite, e o casamento assim, a maioria das pessoas não criam. Muitas pessoas, e eu pude falar do amor de Deus, e eu pude falar que um dia Jairo estava com a sua filha morte, e ela chega a morrer mesmo, e Jairo chega a Jesus e fala, olha, eu quero que você vá na minha casa, e esse homem era um homem bem posicionado, era um homem de culto, era um homem bem financeiramente, provavelmente, já tinha, todos os recursos naturais tinham sido dados ali, para salvar a vida daquela criança, mas ele viu que não tinha mais jeito, e ele chama Jesus, Jesus entra na casa de Jairo. Jesus entra onde? E ele entra no quarto onde a menina estava acamada, já morta, e ele fala, não, ela não está morta, ela dorme, porque para Jesus a morte é um sono, amém? Não? Quando você for partir desse mundo, você fala assim, eu vou dormir, não fala ainda não, né? Fica vivo por enquanto. Porque para Jesus a morte é um sono, porque você vai daqui a pouco, a sua alma não vai morrer. Amém, queridos? E daqui a pouco você vai ressuscitar para estar junto com o Senhor, com o seu corpo glorificado e com toda a sua vida. Então você existe para ter comunhão com Deus. E para ter comunhão com Deus eu tenho que me retirar um pouco. Amém? A segunda coisa, porque eu existo, é para que eu possa fazer aquilo que Jesus fez. Dá uma olhadinha aí no capítulo 1, versículo 38. Diz assim, Jesus, porém, lhes disse, 1:38, vamos a outros lugares, e as povoações vizinhas, os povoados vizinhos, a fim de que eu, o que, igreja? Pregue. Alô, igreja, amém? Para que eu, o que? Pregue. Também ali, pois para isso é que eu vim. Se você olhar para o texto e fizer a pergunta para ele, assim, para que Jesus veio nesse versículo 38? Qual a resposta que o versículo te dá? Para quê? Para pregar. Para pregar também, não só em Jerusalém, mas também em Cafarnaum e em todas as vilas que estavam por ali. Jesus veio entendendo o seu chamado, entendendo quem ele era, entendendo o propósito de Deus para que ele fosse e pregasse a palavra. Dá uma olhadinha no capítulo 2, no versículo 2, já lemos ele. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E Jesus fazia o que, gente? Anunciava-lhes o quê? A palavra. Jesus nunca perdeu a oportunidade de anunciar a palavra. Ele entendia e tinha muito claro na mente dele que ele veio para pregar a palavra. As curas eram para atrair as pessoas, a multiplicação dos pães da mesma forma, mas ele veio para pregar a palavra, porque é a palavra que o quê? Liberta. Amém, não? A palavra, diga assim, a palavra liberta. E quando eu leio a palavra e tenho um tempo de oração com Deus, eu estou sendo liberto, eu estou tendo direção de Deus, eu estou tendo uma experiência com o Senhor, o meu desânimo vai embora, aquelas dificuldades que eu estou tendo naquele momento de vida vai embora, e se eu estou enfermo, Deus está ali para me curar, e os milagres vão acontecer naquele lugar. Deus faz isso num culto público como esse, Deus faz isso nos grupos familiares, mas Deus quer fazer também ali no seu quarto. Jesus nos dá exemplo. Ele veio para pregar, anunciar a palavra, e nós temos que fazer a mesma coisa. Queridos, nós somos aqueles que vamos ser a boca de Jesus nessa terra. Quantos querem isso? Amém. Nós vamos ser as mãos de Jesus para tocar as pessoas nessa terra. Jesus daqui a pouco ele toca num leproso, e nós sabemos que a doença é contagiosa, mas ele toca no leproso, porque o poder que havia nele é o mesmo poder que há em nós, que é o do Espírito Santo, queridos. Não há diferença do Espírito Santo que estava em Cristo, do Espírito Santo que está em você, que recebeu Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Nós precisamos apenas nos aproximar da luz, porque quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais nós refletimos aquilo que Ele é. Amém, queridos? Estão entendendo? Você é aos pés de Jesus,
aquele que vai em lugares. Jesus não está aqui como pessoa, como ser humano. Ele foi ao céu, ele está com o Pai. O Espírito Santo está aqui, está à nossa disposição, para que a gente fale aquilo que ele falaria, toque onde ele tocaria e esteja onde ele estaria. Amém? Quem está entendendo? Amém. Aleluia. E esses episódios nos dão alguns princípios, né? Nós vamos andando por esse mundo, nós vamos nos deparar. Aqui há um homem paralítico, mas quantos paralíticos nós temos por aí? Ah, pastor, é difícil achar um paralítico. Não, nós achamos muitos paralíticos espirituais. Nós achamos muitas pessoas paralíticas na sua vida espiritual. Pessoas que estão sofrendo, estão angustiadas, são paralíticos emocionais. E às vezes os próprios paralíticos físicos mesmos. Mas há pessoas que estão sofrendo ao nosso redor, e há muitas delas, irmãos. Há pessoas que aparentemente você olha, parece que está muito bem, está tudo muito bom, mas a hora que você aprofunda, a hora que você conversa, você vai ver o que está acontecendo naquela vida, quais as necessidades daquela vida, daquela família, e onde que ela está sofrendo. Há pessoas que têm tudo, mas não têm nada. Aparentemente parece que tem tudo, mas não tem muita coisa. Então nós aprendemos algumas coisas aqui nesse texto. Primeira coisa é que esses 4 homens, eles foram movidos por uma compaixão tremenda. Eu gosto muito da palavra compaixão. Imagina, 4 amigos olham o amigo que está paralítico, acamado, não pode andar, e o que move aqueles homens a dizer o seguinte: olha, vamos levar esse nosso amigo até Jesus. Quem sabe até eles já tinham orado por ele, já tinham feito tudo o que poderiam fazer, né, a nível natural, mas o homem estava acamado, e alguma coisa moveu esses 4, e o que moveu é o sentimento de compaixão. Biblicamente falando, nós vemos muitas pessoas apelando para essa palavra, enquanto Jesus estava nesse mundo. Bartimeu, o cego, quando Jesus passa, ele fala: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ou misericórdia de mim. E Jesus, quando ouve essa palavra compaixão ou misericórdia, ele para. Alguém me chamou. Não, deixa ele para lá. Alguém me chamou. O que você quer que eu faça? Que eu torne a ver. Então vai ver agora. Aí chega uma mãe aflita, porque tinha uma filha que estava endemoniada. E o demônio estava ali, naquela vida, tentando levar aquela filha à morte. E ela chega até Jesus, e ela fala: Jesus, tem compaixão da minha filha. Não era nem dela, era da filha. Aí daqui a pouco um pai chega diante de Jesus, com um filho endemoniado, e ele fala: Senhor, tem compaixão do meu filho. Eu não consigo crer que isso vai acontecer, mas o Senhor pode fazer isso. E Jesus, ele dá uma palavra, e aquele menino, ele é liberto, por causa da compaixão que Jesus tinha no seu coração. O que é a compaixão? Compaixão é mostrar favor a alguém, é ser favorável a alguém, é ser gracioso, é ter consideração, é amar profundamente, é ajudar alguém aflito, é se colocar no lugar do outro, é ser movido pelas entranhas, como fala lá em Mateus capítulo 15. Lá dentro de mim eu não consigo me conter. Queridos, abra comigo agora, mas deixa o teu dedo aí em Marcos capítulo 1, em Lucas capítulo 6. Vai aqui um pouquinho, Lucas 6, 31. Um pouquinho para frente aí. Diz assim aqui. Ele fala, Jesus fala no 30, dá todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Aí no versículo 31 ele diz assim: como quereis que o que, gente? Que os homens vos façam. Lucas 6, 31. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a ele. Diga assim comigo: como eu quero que alguém faça comigo, eu quero fazer com aquela pessoa. Amém, não? Da mesma forma que eu quero ser tratado com dignidade, com respeito, com amor, eu vou tratar as pessoas com dignidade, com respeito e com amor. Amém, não? Você gostaria que alguém gritasse com você, sim ou não? Não. Então não grite com as pessoas.
Você gostaria que alguém falasse mal de você? Não? Sim ou não? Não. Se você quiser que alguém fale mal de você, nós vamos internar você agora. Alguma coisa não está bem na cabeça. Mas nós não devemos, então, falar mal dos outros. Amém? Não? Nem que tenha motivo. Não há motivo para falar mal das pessoas. Né? Eu tenho um moto comigo. Se eu não posso falar bem, eu não vou falar o quê? Mal. Amém? Não? Eu fico quieto e deixo a história com Deus. Mas eu não vou falar mal. Como quereis que os homens vos façam, façai-o vós. Você não quer que alguém trate mal o seu filho, não trate mal o filho dos outros. Você quer ser socorrido em momentos de aflição, socorra aqueles que estão em aflição, estão aflitos. Você quer ser visitado, né? Tivemos o mês da visitação, né? O mês passado, então visite. Amém? Não? Eu não posso reclamar uma coisa que eu não faço. Nós temos um pacto aqui com pastores. Tudo que nós nos propomos para fazer aqui na igreja, nós somos os primeiros a fazer. Se pare por uma vida, nós somos o primeiro a pegar uma vida e colocar nesse quadro. É a nossa obrigação como pastores. Porque não adianta eu querer que vocês façam alguma coisa se eu não estou disposto a fazer. Se nós falamos no mês de maio, chame alguém para comer em casa, eu tenho que chamar alguém para comer na minha casa, senão não tenho autoridade para ministrar, para falar do amor de Deus a alguém, se eu não vivo aquilo. Amém, queridos? A palavra compaixão e o sentimento de compaixão, ele é colocado pelo Espírito Santo em nós. Não é dó. Dó é um sentimento humano. E uma pessoa tem dó da outra. Dó a gente tem até de animais, não é verdade? Quando o animal está ferido, maltratado, alguma coisa. Eu estou falando de um sentimento que o Espírito Santo coloca em mim e eu sou capaz de me colocar no lugar daquela pessoa. A compaixão é o sentimento que eu tenho que ter pelas pessoas, como eu tenho pelos os meus familiares. Amém, não? Então, da mesma forma que eu trato bem os meus filhos, que eu quero o melhor para eles, que eu invisto na vida deles, eu tenho que ter disposição de fazer o mesmo para uma pessoa que não tem nada muito a ver comigo. Quando alguém na minha família fica desempregado, nós nos reunimos, a gente começa a ver um lugar para uma recolocação. É assim que deve ser com uma pessoa que não faz parte da sua família natural, mas faz parte da sua família espiritual. Amém, não? Isso é compaixão. É sentir, é querer que alguém faça para mim aquilo comigo e eu vou fazer com aquela pessoa. Aquilo que eu desejo para mim, eu faço para o outro, eu me movo em direção a ele, isso é compaixão. Amém? Diz aqui no capítulo 1 de Marcos, né, voltando em Marcos, no verso 41, diz assim, no 40, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, pode purificar-me, falou o leproso para Jesus. Só de chegar perto de Jesus já era um problema sério, porque um leproso não poderia se chegar perto de alguém que não tinha lepra, uma pessoa sã. Jesus, versículo 41, profundamente, irmãos, a palavra aqui na minha tradução é profundamente. Marcos 1, 41, o que diz na tua Bíblia? Profundamente, compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Amém, não? Irmãos, é interessante, quando nós olhamos isso, né? Nós falamos, que coisa maravilhosa é essa? Mas dá uma olhadinha, fica aí no capítulo 1 de Marcos. Dá uma olhadinha no versículo 35. Nós lemos o 40 e o 41 e 42. Agora, dá uma olhada no 35. Tendo-se levantado, quem que se levantou? Jesus, diga comigo, Jesus. Tendo-se levantado alta madrugada, o que seria uma alta madrugada? Suelen, que hora que seria? 3, 4 horas da manhã, alta madrugada, saiu para um lugar o quê? Cheio de gente? Não, deserto. E ali ele falava o quê? Orava. E por isso que ele falou assim, olha, eu quero pregar. Eu não vim chamado só para os judeus, eu quero pregar para todos, para todas as pessoas. E aí veio um leproso, e ele estendeu a mão e tocou no leproso. O que precede os milagres sempre é um tempo separado com Deus. Amém, igreja? Estão me entendendo? Nós não vamos ver milagres se nós não tivermos tempo com Deus e direção do Espírito Santo.
E o homem se aproxima, se o Senhor quiser, eu vou ser curado. Jesus toca profundamente o quê? Compadecido. Eu creio, irmãos, que o elemento que Deus nos dá, para que o poder dele que está em nós, o Espírito Santo está em você, amém, querido? Ele está em você, mas para que esse poder saia, ele vai sair mediante a compaixão que eu tenho. Jesus, compadecido, estendeu a mão e tocou. As virtudes, o poder de Deus foi liberado através daquele toque. E o homem, imediatamente, ele ficou livre da sua lepra. Nós choramos por um filho que está doente. E muitos pais e mães, quando o filho está ali muito doente, ele fala: Deus, tira essa enfermidade do meu filho, manda ela para mim, mas tira do meu filho. Alguns já falaram isso? Eu já falei isso. Mas nós temos, o Espírito Santo tem que nos dar, irmãos, esse mesmo sentimento uma pessoa que nós não temos muito relacionamento. E é só pelo Espírito Santo que isso vai acontecer. Porque naturalmente nós não vamos conseguir. Às vezes nós não temos ligações profundas com as pessoas, para que a gente tenha esse mesmo sentimento de compaixão, essa atitude compassiva, essa atitude de chegar e tocar, ter a direção do Espírito para isso. Amém? No Mateus capítulo 19, não precisa abrir, Jesus olha as multidões, havia muita gente, e diz a Bíblia que ele compadeceu-se das multidões, porque elas estavam, diga comigo assim, aflitas, exaustas e sem direção, sem pastor. E ele fala: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Irmãos, eu não creio que os trabalhadores são poucos no sentido de número de pessoas. São poucos porque são poucas pessoas que têm um coração cheio de compaixão. Esse é o problema. O problema não é o número. Nós estamos no Brasil cerca de 40 milhões de evangélicos e de cristãos. Quem sabe, sei lá qual é o número disso. Mas o que falta é nós nos aproximarmos do altar de Deus e recebermos o coração de Jesus. Quantos querem isso nessa noite? Receber o coração de Jesus, para você sentir o que Ele sente. Por isso, irmãos, que nosso tempo com Deus, tem hora que você não fale nada. Ouça Jesus. Há uma música do pastor Dilmar, que ele fala que eu quero colocar a minha cabeça e sentir as batidas do seu coração. É poético, mas é verdade. Eu quero saber o que o Senhor pensa. Eu quero saber o que o Senhor quer comigo. Eu quero saber qual a direção que o Senhor me dá. Eu abro mão dos meus pensamentos para fazer a sua vontade. Vocês estão entendendo, igreja? Amém, queridos? É Deus falando conosco. É Jesus nos chamando para o seu lugar secreto, onde não é você que vai colocar a cabeça no peito dele, não. Mas é Ele que vai colocar a cabeça no seu peito e vai dizer: olha, eu quero que vocês vigiem 1 hora comigo. Vocês estão entendendo o que Jesus queria no Getsemane? No Getsemane ele pediu, sabe quanto tempo os discípulos? Numa madrugada inteira? Apenas 1 hora. Apenas 1 hora. Vocês não puderam vigiar comigo? Vocês não puderam vigiar comigo? 1 hora só. Eu estou angustiado. Jesus queria alguém para reclinar a cabeça, irmãos. João reclinava a cabeça no peito de Jesus. Agora Jesus falou assim: qual é o peito, qual é o ombro que eu posso reclinar minha cabeça hoje, o Vanderlei? Se nós não paramos para Ele reclinar a cabeça no nosso peito, e nós ouvirmos as batidas do coração do Senhor, amém, não? O Senhor nos chama para essa intimidade, no nome de Jesus. É interessante, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 3 e 4, ele fala assim: olha, vocês que são atribulados, vocês que estão passando por provações, vocês que estão passando por dificuldades, o Senhor, Ele vai consolar vocês. Porque a palavra, irmãos, compaixão é acompanhada da palavra consolar. O Paráclito, quando fala na Bíblia, fala do Espírito Santo. Jesus fala assim: eu vou ao céu, mas eu vou enviar o Consolador, o Paráclito. Só que lá em 1 Coríntios, ele fala que nós podemos exercer esse papel de consoladores. E ele diz assim: olha, vocês que foram consolados pelo Consolador, que é o Espírito Santo, eu quero que agora vocês consolem as pessoas que estão passando pelas mesmas tribulações que vocês têm passado. Amém, não? Sabe por que às vezes você passa por tribulação? Não é porque Deus não te ama. Você fala: meu Deus, mas mais uma. Por que disso? Por que desse momento? Você está passando por um momento de tribulação, para que você seja consolado pelo Espírito Santo e Deus te use para você consolar pessoas
que estão passando pelo mesmo problema. Quando eu perdi meu pai, há quase 5 anos atrás, eu fui consolado pelo Espírito Santo. Era uma dor terrível, que remédio nenhum tirava. É como se estivesse rasgando o meu peito. Eu falei, Jesus, eu preciso do teu consolo agora, Espírito Santo. E o Senhor veio e consolou meu coração. Agora, quando alguém perde um pai e uma mãe, eu sei consolar. Porque eu já fui consolado. Quantos querem exercer esse papel de consolador? Amém, não? O consolo vem acompanhar, a compaixão vem acompanhada do consolo. Quando eu me aproximo com compaixão, eu levo consolo àqueles que estão passando por momentos difíceis. A segunda coisa é não estar sozinho, queridos. Nós não conseguimos carregar o paralítico sozinho. Se apenas um dos 4 falar, não, pode deixar comigo, eu carrego, ele não teria conseguido levar o paralítico até o telhado daquela casa. Nós não conseguimos carregar o peso da responsabilidade que temos de levar alguém a Cristo sozinhos. Amém? Nós não podemos, nós não temos condições sozinhos de fazer isso. Certa vez, Moisés chega diante de Deus e fala, Deus, eu estou a ponto de morrer. Esse povo é pesado demais para mim. E Deus falou, é verdade, Moisés, você tem toda a razão, o povo é pesado demais, então eu vou arruma 70 homens. Ele deu as qualificações daqueles 70 homens, e eu vou tirar do teu espírito e vou distribuir sobre eles, para que a carga fique mais leve para você. Você vai levar alguém para Jesus? Sozinho é um peso, em 2 diminui, em 3 mais ainda, em 4 mais ainda. E havia um homem que era paralítico que precisava ser levado até Cristo. Ele precisava ser levado até Cristo. E um homem cheio de pecados, irmãos. Ao ponto de quando ele chega na frente, eles conseguem levar aquele homem na frente de Jesus, Jesus fala assim, estão perdoados os teus pecados. Na verdade, eles levaram o homem para ser curado, mas o homem precisava ser o quê? Perdoado, em primeiro lugar. É para isso que Deus te chamou e me chamou. Para que nós, pega na mão do seu irmão e fala assim, é juntos aqui, ó. Pega aí na mão dele, fala assim, ó, nós precisamos estar juntos, fica mais leve. Amém, queridos? Marido e mulher, pais e filhos, irmãos com irmãs, nós juntos nós conseguimos ir mais longe e alcançar o maior número de pessoas. Glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos uns dos outros, fica mais leve. Quando começamos essa igreja, havia um pastor na igreja, era eu só, irmãos. Hoje eu tenho vários para distribuir a carga que Deus me deu. Amém? Estou muito mais tranquilo, né? As pessoas olham e falam, pastor, você não envelhece. Não, deixa os outros envelhecer, eu estou ficando cada vez mais moço. Olha o cabelo do Marcão, o jeito que está. Eugênio, então, só fica descabelado o homem. Deixa com eles, eu estou aqui só aliviado, na boa, né? Porque não dá, irmãos, é impossível, nós morremos. Moisés fala algo, ele fala assim, eu sozinho não posso levar este povo, pois me é pesado demais. E ele fala assim, se é assim que o Senhor me trata, mata-me de uma vez. Olha a ponto que estava o homem. Ele estava na última, irmãos, ele não aguentava mais a situação que ele estava atravessando. Provérbios 18:1 fala assim, o solitário vai contra a verdadeira sabedoria, porque não é bom estar só. Amém, não? Por isso que tem casamento. Para você casar com uma pessoa de Deus e vocês estarem juntos até que a morte se separe. Por isso que vocês têm filhos, para aumentar o número de pessoas lá dentro de casa. Amém? E você ter criança, e ter aquela barulheira e não ter sossego, é assim. E quando você pensa que não tem sossego, aí vem os netos, aí começa todo desassossego de novo. E assim vai, irmãos. Aí vai os netos, aí vem bisneto, se não morreu ainda, né? Aí vai longe o negócio. Amém? Diga assim, é muito perigoso andar sozinho. Amém, não? Numa rua escura, se você tem alguém do teu lado, você está mais seguro, sim ou não? Deus está me dizendo que Ele vai colocar companheiros, novos amigos ao seu lado. Pessoas que vão se aliançar contigo para o bem, para fazer o bem, para ser bênção, em nome de Jesus. Uma boa notícia para o solteiro, Deus já providenciou o futuro ou a futura.
Amém? Ó. Quem está aí inflamado, diga aleluia, solteiro aí. Se você não dizer não fizer agora você vai perder a bênção. Fala aí. Fala aí. Amém? A terceira coisa importante que nós aprendemos nesse episódio é a disposição, irmãos. Muitas pessoas ficam só no campo da boa vontade, mas não fazem. Só quero, gostaria muito de ir lá e falar de Jesus para tal pessoa, gostaria muito de levar uma cesta básica para alguém, gostaria muito de chamar alguém para vir em casa, gostaria muito de ir na casa do outro para fazer uma visita, mas não sai de casa. Tem que ter disposição e ação. Amém? Não? Eu não posso ficar só no campo da disposição. Jesus um dia deu talentos, deu 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. Mas aquele que recebeu 1, quando o homem volta para prestar conta, ele fala aqui, teu 1. Ele olhou e falou assim, mas por que um só? O que você ficou fazendo? Não, o senhor é muito rígido, tal, que fez toda uma... Ele devia ser brasileiro, né? Queria levar o senhor na conversa, né? O senhor planta onde não colhe, colhe onde não planta, e aquela coisa toda. Ele falou assim, servo mau. E você do 2 aí? Eu tinha 2, tem 4. Servo bom e fiel. E você dos 5? Eu tinha 5, tem 10. Você também. Entra no gozo do teu Senhor aqui. Está muito bom. Mas você é servo mau e negligente. O que ele está falando de ação, irmãos. Deus nos deu talentos. Amém, não? Amém. Deus te deu talentos. Deus te deu habilidades. Você é um homem ungido, uma mulher ungida de Deus. O Espírito de Deus está dentro de você. Há poder de Deus aí dentro. É só a gente se dispor, é ter disposição, é chegar e falar assim, olha, esse cabra aqui eu preciso levar ele até Jesus. Então nós vamos dar um jeito de levar. Arruma a maca aí, pegar uns 2 pau, um pano lá, vamos colocar o rapaz e vamos levar lá. Disposição, é ação. Amém, não? Quando chegaram na porta da casa, estava fácil, não? Estava cheio de gente, não tinha como levar o paralítico. Falhou. Quem sabe um dos 4 falou assim, não vai dar não, vamos esperar outra vez. O outro falou assim, não, vamos não. Vamos dar um jeito. Mas como, rapaz? Vamos levantar por cima? Não dá, tá e coisa. Quem sabe um lá era engenheiro, né, usado pelo Espírito Santo. Vamos fazer uma escada. E não era essa escada de hoje não, irmão. Esse negócio, esses elevadores, escada aqui de alumínio, esses negócios. Era escada fabricada. Vamos colocar uma escada aqui, vamos fazer um andaime, vamos fabricar alguma coisa. Mas vamos levar esse homem lá. É verdade, então vamos lá. Aí sei lá o que eles aprontaram e levaram o homem lá para cima. Porque quando olharam a multidão, viram o obstáculo. E tem muitos obstáculos, irmãos. Nós nos deparamos com obstáculos toda hora. E às vezes os obstáculos estão dentro da nossa própria casa. São os nossos próprios familiares. E por falta de perseverança, por falta de insistência, de disposição, nós recuamos. Às vezes, dentro da própria igreja, há maus exemplos e as pessoas recuam da igreja, como se a igreja fosse culpada. O Senhor está nos chamando a sermos perseverantes, a agirmos de forma prática, a não desanimar quando vêm os obstáculos. Não é porque alguém da sua casa não veio, é que você não vai. A minha fé não depende do outro. A minha fé é dirigida ao Senhor e eu não vou desanimar. Por isso que eu preciso de pessoas fiéis para estar ao meu lado. Para dizer, cara, vamos, eia, os Calebes, os Josués da vida que vão falar, não, a terra é boa demais, vocês estão denegrindo aquilo que é bom. E quando chegar aquele tantão de gente, aquela multidão, eles falam, não, eu vou em frente aqui. Amém? Vem pessoas, vem palavras de desânimo. Para quem na igreja hoje? O tempo está ruim, né? É palavras de desânimo. Você não vai virar nada, está vendo? Você está na igreja há tanto tempo, que eu sei o jeito que está aí, né? O vizinho aqui não está nem aí com Deus, conseguiu um emprego melhor que o teu, para desanimar. É assim que vem os desânimos. Por isso que eu preciso ser perseverantes. Às vezes não tem apoio das pessoas que eu mais esperava que tivesse apoio. Às vezes não tem recursos. Mas o Senhor é o Deus que pega um pouquinho, um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite, multiplica e faz com que ele multiplique todos os dias. Porque Deus é o Deus da multiplicação. Obstáculos haverão.
haverão muitos e diversos obstáculos, mas você tem que ser perseverante. Por isso que nós precisamos estar em equipe, um com o outro, um ajudando o outro, um estimulando o outro. Olha, não tem recurso, vai estar aqui um pouco no meu, aqui, ó, vai lá, né? Você pode e você consegue. Amém, não? Você é especial para Deus. E a última coisa, queridos, é correr riscos. Você acha que eles não correram riscos? Será que nós temos disposição de correr risco? De sermos rejeitados por alguém? Por fazermos a coisa correta e certa? Correr risco de pegar um homem que já era paralítico. Mas se derruba o paralítico lá de cima? Ia ficar pior ainda a emenda do que o soneto, como diz por aí, né? Nós tentamos ajudar o cara, matamos o indivíduo, né? Mas correram risco, irmãos. Será que nós queremos correr o risco de falar do amor de Deus para um colega de trabalho e às vezes o chefe fala assim, eu vou te mandar embora porque você está falando de Jesus aqui dentro? Esse é um risco que nós corremos. E isso nos leva muitas vezes a encolher. As leis, elas existem, mas quando as leis são confrontadas com a palavra, nós temos que ir segundo a palavra. E há muitas maneiras de falar do amor de Deus às pessoas. Você não precisa estar dentro da empresa, você fala na hora do almoço, chama a pessoa para almoçar com você, paga para ela, passa o teu cartão lá de refeição, né? Gasta um pouco, investe, mas fala do amor de Deus às pessoas. Às vezes nós vamos convidar alguém para fazer alguma coisa, parece que não aconteceu nada. Mas nós nunca sabemos o trabalho do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Corra riscos. Eu estava contando pela manhã aqui, eu me lembro, quando eu era pastor lá em Bebedouro, e o pastor nosso foi como missionário para Angola, e ele falou, cara, dá um pulo aqui, faz uma visita para a gente. E eu fui, de bobo mesmo, fui. Cheguei lá em Angola, a hora que eu cheguei em Angola, irmãos, eu ouvi tanta gente com metralhadora na mão, que eu lembrei que o país estava em guerra civil. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou voltar para trás. O cara falou assim, só daqui 15 dias tem o próximo voo. Porque o avião só voava a cada 15 dias. E ainda para aterrissar, ficava aterrissando assim, ó, rodando assim, ó, que é o que eles usam para desviar qualquer tiro que der no avião. Irmãos, eu aterrissei num país que tinha risco de alguém acertar um tiro no meio do avião. Mas quando eu estava lá não tinha jeito, aí eu voltei para lá. Né? Primeira vez eu fui lá, voltei com uma intoxicação alimentar terrível, fiquei uma semana de soro para limpar o organismo. Não tem problema, eu corro risco, estou forte e vivo aqui, barrigudo que dá medo. Né? Não morri não, gente. Né? Vira para o teu irmão e fala assim, pregar Jesus não mata ninguém não, pode ficar sossegado. E se morrer, você está com ele para o resto da vida, para a eternidade, né, Yara? Pregar Jesus não mata não. Né? Chegaram para os discípulos, eu vou matar vocês, pode matar o corpo, mas não vai matar a minha alma está nas mãos do meu Redentor, porque eu sei que Ele vive, Ele tem uma coroa para mim. Queridos, em nome de Jesus, o Senhor tem algo maravilhoso para você, para fazer através da sua vida. Você foi construído, você foi chamado por Deus, você foi gerado pelo Espírito Santo para falar do amor de Deus. Sabe, lá no seu trabalho, lá no ônibus quando você pega, quando você vai almoçar, né? E assim por diante. O Senhor quer usar a sua vida para que o nome dele seja glorificado nessa terra. Jesus, é interessante, só para encerrar agora, ele fala assim, vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico, os teus pecados estão perdoados. Muito mais do que a cura do paralítico, era o perdão dos pecados. Mas Jesus viu uma fé, e Ele quer ver uma fé em você. Ele quer o quê? Ver. Não adianta falar, Jesus, eu estou cheio de fé. Ele fala, aham. No outro dia você fala, Jesus, eu estou transbordando de fé. Ele fala, legal. E no terceiro dia você fala, estou transbordando, está saindo pelas ventas a fé. Ele fala, muito legal. E aí, você vai fazer o que com isso? Não estou vendo obras. A fé, diga assim, a fé sem obras é morta. Uma fé que não tem obras, ela não existe. Fé não existe de boca. Fé existe aonde? Nas mãos, nas atitudes. Vamos orar? Fique em pé, em nome de Jesus. Eu queria fazer algo nessa noite. E vamos ver se você concorda comigo. Olha aqui, presta atenção. Vamos ver se você concorda comigo. A Bíblia diz que
As pessoas, antes de saírem para evangelizar, elas eram enviadas, diz a Bíblia. Elas eram enviadas pela igreja, enviadas pela liderança da igreja da época. E eu quero enviar você para esse mês de junho, você falar do amor de Deus às pessoas. Quando você viu, você já falou. Você vencer a timidez. Irmão, nós falamos de tantas coisas. Falamos do Brasil, que jogou contra a Colômbia, Equador. Nem sei quanto foi esse jogo. Não. Quanto foi esse jogo? É. Falamos da Ponte Preta, que só perde. Corinthians nem se fala, né? E São Paulo, que só ganha. Falamos de tanta baboseira, irmãos, que vai ficar tudo nessa terra aqui. Mas nós não falamos de algo eterno. Amém? O Senhor vai te usar poderosamente. Mas tem que ser a partir do seu quarto. Diga assim, é a partir do meu quarto. Vira para o teu irmão e fala assim, é a partir do teu quarto. Fala para ele, começa lá no quarto. Tudo começa no quarto. Amém, não? Tudo começa no quarto. É a partir do quarto. E ali nós vamos, daqui a pouco, tocar em alguém. E aquela pessoa vai ser curada. E ela será salva pelo poder que é no nome de Jesus. Pela manhã, nós tivemos aqui nós demos uns kit inverno aqui para alguns idosos necessitados. E de todos que foram convidados, vieram apenas 3. Mas uma das 3 se converteram. Ganhamos o culto. E no final veio um rapaz. Ele falou, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Olha, irmãos, é que nem tirar doce de criança. Facinho, facinho. Aquele falou assim, estou facinho. Aí nós oramos com ele. E ele trabalha numa casa de recuperação, na cozinha de uma casa de recuperação. E ele falou assim, pastor, toda sexta-feira, em uma igreja, dá um estudo bíblico na casa de recuperação. Eles pararam. Vocês não querem não? Eu falei assim, opa, chegou a hora. Pegar o Vanderlei, pegar a Yara. E vamos lá. Oi? Isso. Você quer falar? Então vem cá. Boa noite, irmãos. A respeito do mês do evangelismo, nós precisamos estar atentos das oportunidades. Sexta-feira agora, eu encontrei um velho amigo meu, um ex-cliente meu. Ele tem 84 anos. E eu dei um abraço nele e ele falou assim para mim, minha vida já acabou. O que eu tinha que fazer eu já fiz. Meus tempos já chegaram ao fim. E eu disse para ele assim, você não pode pensar assim, porque tem uma coisa importante que você não fez. A decisão por Jesus. Aí ele falou, mas como que eu tenho que fazer isso? Eu falei, você tem que ir na igreja, você tem que entregar o teu coração a Jesus, você tem que decidir por Jesus. É isso que você tem que fazer. Isso ainda falta na tua vida. Você pode ter até 95, mas se você não fizer isso, ainda está faltando. Aí ele falou assim, rapaz, eu preciso disso. Eu falei, o importante é a decisão. Porque você tem decisão e ação. Eu decido ir para São Paulo, falei para ele. Só que eu não compro a passagem, como que eu vou? Eu não é? Aí ele falou, você está certo, eu vou na igreja. E eu já convidei ele várias vezes. Então, irmãos, o que eu quero dizer? É que nós não podemos perder a oportunidade. Então, a oportunidade surge numa conversa, num abraço, entendeu? Então, nós precisamos, principalmente nesse mês, de trazer pessoas para aqui, para entregar a vida para Jesus. Senão, o nosso projeto é em vão, né? A igreja depende de nós. Se nós não fizermos isso, o projeto é em vão. Então eu queria agradecer a Deus por essas oportunidades, que vocês não percam. Às vezes numa conversa de futebol, o cara dá uma reclamada, você entra. Entendeu? Então eu quero incentivar vocês a falar de Jesus mesmo. Assim como o pastor tem falado, eu tenho aproveitado essa situação. Então eu espero que vocês aproveitem também. Amém? Amém. Aleluia. Feche seus olhos agora. Coloque a sua mão na posição de receber alguma coisa. E diga assim comigo, Senhor Jesus, eu recebi nessa noite uma unção de compaixão. Eu recebi nessa noite
o envio para falar do teu amor àqueles que ainda não te conhecem. Eu recebi a unção para consolar aqueles que sofrem. Eu recebo isso agora e saio debaixo desta unção, carregado desta unção. Em qualquer lugar que eu estiver, eu quero falar do amor de ti, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Uma semana cheia da bênção, da graça e da misericórdia do Senhor, em nome de Jesus.